Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Newton, sou defensor público aqui em São Paulo, atuo na área criminal e na área da infância e juventude, bem como sou integrante do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Mais uma vez eu venho aqui realizar uma palestra no curso, e é sempre uma satisfação nessa casa que sempre me recebe bem. E eu vejo também o seguinte, gente, essa satisfação em falar sobre defensoria pública, ela vem a ser potencializada no dia de hoje, uma vez que eu venho aqui trabalhar sobre o meu, ou melhor, venho falar sobre o meu trabalho. E nesse momento eu vislumbro o seguinte, gente, é um verdadeiro pagamento de uma dívida que todo defensor público tem, que hoje aqui eu faço a parcela do meu pagamento. Na década de 60, o ministro, deputado, constituinte, jurista, Aleomar Baleiro, ele escreveu um texto belíssimo. E qual era o título desse texto? O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. E transcorrido, gente, mais de 20 anos da promulgação da Constituição, quando lá o senhor Diretas, Ulisses levantou lá a Constituição, eu vislumbro o seguinte: se hoje Aleomar Baleiro estivesse vivo, ele escreveria não mais sobre o Supremo, mas sim sobre a Defensoria Pública, essa ilustre desconhecida no cenário das instituições brasileiras. Tá? Então é por isso que eu venho hoje aqui discorrer um pouco sobre ela. Desde já eu faço um convite para você que está me vendo aí. E já que nós estamos em clima de Copa do Mundo, nós vamos fazer o seguinte diálogo. Apesar de eu estar aqui no estúdio aqui, nós vamos travar um diálogo. Nesse nosso primeiro tempo aqui, eu vim expor aqui algumas ideias, venho expor alguns posicionamentos que eu entendo interessantes. Você pode aí mandando o seu questionamento, sua dúvida, e quando o meu amigo aqui, técnico, profundo conhecedor de tecnologia, Rafael, apitar o final do primeiro tempo, eu vou para o vestiário, tomo meu café, tomo minha água e retorno depois no segundo tempo para resolver as questões que vocês mandarem para o site. Então, desde já eu convido vocês a mandarem sempre aquelas perguntas interessantes. E se não tiver pergunta, gente, pode mandar crítica e, principalmente, pode mandar os elogios para esse seu palestrante. Tá? Eu queria também fazer uma advertência nesse momento inicial da palestra, que consiste no seguinte: eu sei que muita gente está estudando aí para concurso de Defensoria Pública. O edital de São Paulo está na praça, salvo engano, o edital da Defensoria do Goiás também, ou já acabaram as inscrições, ou está às vésperas da prova. Essa aula aqui, gente, ela não é uma aula de princípios institucionais, até mesmo porque o tempo aqui é muito curto. Eu vou tão somente pensar alguns temas que é importante na sua preparação e depois você vai aprofundar esses temas que eu entendo importantes. E por falar em concurso, e aqui é uma dica que eu dou para quem está estudando para o concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ao contrário do que se verifica em outras instituições, como por exemplo no Rio de Janeiro, onde a depender do nível o defensor vai atuar em certo grau de jurisdição, em São Paulo o defensor ele atua em todos os graus de jurisdição, independente do seu nível. Como por exemplo, eu sou um defensor até hoje nível 1. Eu atuo desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, podendo levar a violação de direito humano à Corte Americana lá em São José da Costa Rica. E o que é interessante a gente só observar é o seguinte, gente, você que está se preparando para o concurso da Defensoria Pública, muitas vezes o seu examinador, ele vai tirar a pergunta, a indagação dele de um caso concreto que ele vivencia na sua banca, que ele vivencia no seu dia a dia. Daí porque é interessante vocês sempre procurarem saber o que esse examinador está escrevendo. E uma fonte, acho que interessantíssima, de textos produzidos pelos defensores é a revista da própria Escola da Defensoria Pública, sendo que essa revista é disponibilizada no site da Defensoria Pública. Lá possuem textos belíssimos, tá? Então, quem é seu examinador e tem lá um texto, vá lá, leia. Se tiver um tempinho a mais, aproveita e lê o meu texto também, que tem lá alguns textos meus. Tá? Um outro dado ainda sobre recomendação de leitura, e aqui eu mando até um abraço a todos os defensores que eu sei que estão me vendo, é um texto belíssimo da infância, sobre procedimento verificatório, de um colega que eu não diria que tem uma mente brilhante, mas beira a genialidade, que é o colega José Moacir Doreto. Então, se você tem alguma dúvida sobre procedimento verificatório, dá uma lidinha nele, no texto dele, na revista da Infância e Juventude, foi uma edição especial da Escola da Defensoria Pública, que lá qualquer dúvida você vai tirar sobre o procedimento verificatório. Mas voltando aqui a um ponto inicial da minha fala, eu disse a vocês que a Defensoria Pública é uma ilustre desconhecida no cenário das instituições brasileiras.
E veja só, gente, isso aqui não é nenhum uso retórico. Eu vou aqui trazer alguns dados que venham a reforçar o que eu venho trabalhar com vocês. No estado tido como o mais rico da federação, o estado de São Paulo, somente no ano de 2006 foi criada a Defensoria Pública. Atualmente, 3 estados da nação se recusam a cumprir com o mandamento constitucional de instalar a Defensoria Pública. O estado de Santa Catarina, o estado do Paraná e o estado do Goiás ainda não possuem Defensoria Pública. Então, gente, apesar, e isso é um ponto interessante, apesar de em alguns estados a Defensoria Pública ser quase uma instituição centenária. E aqui eu volto mais uma vez as minhas atenções à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E se não bastasse isso, se nós pegarmos a lógica federal, a Defensoria Pública da União também vem engatinhando, né? Se eu salvo engano, é o 3º ou 4º concurso da Defensoria Pública da União. E somente vem a demonstrar que não configurou para mim nenhum exagero em apontar a Defensoria Pública como uma ilustre e notória desconhecida. Tá? Então eu fiz essa primeira introdução, né, para quebrar um pouco esse clima nosso aí, mas vamos trabalhar um pouquinho com um dado que me chama bastante atenção sobre Defensoria Pública. Que dado é esse, gente? O perfil constitucional da Defensoria Pública. E para você entender o perfil constitucional da Defensoria Pública, é necessário você compreender 3 dispositivos constitucionais. Se você entender este triângulo que eu vou aqui trabalhar com vocês, você entenderá o que é Defensoria Pública, você não se valerá de argumentos falaciosos, muitas vezes apresentados até mesmo em juízo, questionando a atuação da Defensoria Pública. E quais são esses 3 dispositivos? E falo, são dispositivos específicos, gente. Eu não estou aqui nem trabalhando com a figura, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. Aquilo que Miguel Reale, na sua genialidade, falava, que era o epicentro axiológico dos direitos fundamentais, de onde se irradiavam todos os demais. Eu vou trabalhar com questões bastante específicas que compõem este mosaico, que lastreiam a Defensoria Pública. São 3 os dispositivos, gente. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Artigo 5º, inciso 74 da Constituição. E o artigo 134 da Constituição. Vamos começar então aqui pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O que diz o artigo 5º, inciso 35? Nada mais faz do que consagrar o acesso à justiça. E é interessante a gente sempre observar, gente, que acesso à justiça não traduz, ou melhor, não se reduz, não se resume ao fato de alguém elaborar uma petição inicial, ir ao setor de distribuição e ao protocolo no prédio do fórum e ajuizar sua demanda. Acesso à justiça é muito mais do que isso. E é até interessante, olha que eu não sou nenhum especialista em processo civil, mas eu vou aqui me valer de uma lição belíssima, belíssima, trazida pelo professor Luiz Guilherme Marinoni, lá no seu livro Teoria Geral do Processo. Diz o professor Marinoni, o acesso à justiça ele se faz desde o momento da distribuição da inicial até o momento em que se obtém, de fato, o bem visado com aquela ação. É assim que se deve pensar acesso à justiça. Pois bem, esse artigo ele fala o seguinte, gente. Qualquer lesão ou qualquer ameaça de lesão a um direito seu, você tem que procurar o judiciário. E aqui há o texto, ele deixa aqui uma norma implícita. E qual norma é essa? Ele impõe que você, que tem aqui uma pretensão, e aqui eu vou trabalhar até com o conceito de lide. Você que tem uma pretensão e que ela é resistida, você não pode chegar lá em típica cena de faroeste e exigir aquele bem. É necessário você recorrer a um terceiro, ao Poder Judiciário. Até mesmo porque, gente, presta aqui atenção, o Código Penal ele chega mesmo a tipificar a figura do exercício arbitrário das próprias razões. Então, isso é o que diz o artigo 5º, inciso 35, acesso à justiça. Vedação à vingança privada. E onde se insere a Defensoria Pública nesse cenário? Diz o professor Marinoni o seguinte, 2 são os obstáculos ao acesso à justiça. Um primeiro obstáculo, aponta ele, e até coerente com a forma como ele define acesso à justiça, em que não se esgota no ajuizamento da demanda, o primeiro obstáculo é a demora do processo. E a demora do processo, ela é mais maléfica, ela é mais malvada
com aquele que necessita muitas vezes de determinado bem de maneira urgente. Ele fala o seguinte, o professor Marinoni: o tempo do processo prejudica o autor que tem razão e o réu sem razão. Então este é o primeiro obstáculo que ele aponta para o acesso à justiça. E o segundo obstáculo que ele aponta para o acesso à justiça, gente, é o seguinte: são as dificuldades econômicas e culturais das pessoas irem a juízo. Dificuldades econômicas e culturais. E aqui vai começar a se inserir a figura da Defensoria Pública. Não pode a pessoa que não possui numerário suficiente para comprar uma briga em juízo ser obstada de exercer a sua pretensão em juízo. Sob pena de aquela igualdade prevista lá na Constituição, e veja só, o artigo 3º fala que é o objetivo da República criar uma sociedade justa, igual, solidária. Não pode-se pensar em acesso à justiça sem que toda e qualquer pessoa possa vir ao judiciário se você impõe a barreira econômica. Impõe, então, um judiciário de classes. Ao rico, a justiça civil. Ao pobre, a justiça criminal. Isso é absurdo, é taratológico. Daí porque este é o primeiro dado que eu chamo a atenção para vocês neste mosaico, é uma primeira perna. Mas veja só, gente, salvo o Saci Pererê, ninguém anda com uma perna só. É necessário se ter outros membros. E o segundo membro desta figura da Defensoria Pública se encontra no artigo 5º, inciso 74. O que diz esse artigo? O Estado prestará assistência jurídica, integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 5º, 35, ele é complementado pelo 74, pelo inciso 74. Por quê? Se você não tem recursos, e a gente vai até discutir que recursos são esses, o Estado tem o dever este que não pode ser sonegado, como é sonegado, por exemplo, em outros estados da federação, ele não pode negar a prestar assistência a você. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte dado. Diz o texto constitucional, insuficiência de recursos. Para aí nessa insuficiência de recursos. Porque é o seguinte, gente, não foi dito insuficiência de recursos econômicos, não foi dito aqui insuficiência de recursos técnicos, insuficiência de recursos jurídicos, insuficiência de recursos organizacionais. Não foi dito. Após a palavra recursos, há um ponto e vírgula. Daí porque, e aqui é interessante a gente se valer da hermenêutica constitucional. Daí porque, gente, aqui é típica situação em que o princípio da máxima efetividade deve se fazer presente. Não é possível restringir a atuação da Defensoria Pública àqueles que não possuem recursos financeiros. É claro que a prioridade dela deve se voltar para essa população. Mas em determinadas situações, e hoje eu vou até trabalhar aqui, a insuficiência de recursos pode ser organizacional. Pode ser insuficiência de recursos técnica. E não pode ser realizada essa restrição. Eu dei a base do triângulo, eu vou dar agora o vértice. O vértice está lá no artigo 134. O que diz o artigo 134, gente? A Defensoria Pública, presta bem atenção, a Defensoria Pública, ele não falou aqui ao Estado, ele falou assim, a Defensoria Pública, o texto constitucional, ele nominou qual seria este órgão. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74. Mais uma vez aqui eu chamo a atenção de vocês. Não há qualquer complementação do que venha a ser esse necessitado. Necessitado econômico, necessitado organizacional, necessitado técnico, e não pode ninguém restringir o âmbito de incidência desta norma constitucional.